Descobri que minha esposa estava me traindo, mas o pior ainda estava por vir, ela tentou atropelar minha nova namorada com o carro. Agora, ela está na prisão, e eu consegui tudo no divórcio. Estou mais feliz do que nunca com minha namorada que sobreviveu a esse incidente. Olá a todos. Tenho 36 anos e fui casado com minha ex-esposa, Cassandra, de 35 anos, por 6 anos. Nosso casamento foi bom na maior parte do tempo, não posso dizer que foi perfeito, mas também não foi horrível. Nos conhecemos pelo Facebook, e nosso namoro foi ótimo. Eu era muito cauteloso, buscando sinais de alerta porque cresci com uma mãe abusiva com meu pai e não queria repetir essa história. Não vi nenhum sinal de alerta, então nos casamos, e tudo parecia bem. Infelizmente, depois de cerca de 2 anos de casamento, começamos a ter grandes brigas uma vez por mês. Isso começou a me esgotar, mas eu fazia o possível para fazer as coisas funcionarem porque nosso relacionamento teve um bom começo. Achei que poderíamos resolver os problemas e sugeri terapia de casal várias vezes. Depois de uma sessão, ela se recusou a voltar, provavelmente porque o terapeuta não parecia estar do lado dela. Ficou claro que ela tinha um temperamento ruim, algo que não tinha aparecido antes, e isso era algo que íamos explorar na terapia. Minha suposição era que isso poderia estar relacionado à perda do pai dela, mas nunca tive certeza. Embora ela nunca quebrasse coisas ou machucasse alguém, suas explosões eram perturbadoras. Eventualmente, caímos em um ritmo de apenas coexistir. Ainda havia alguns bons momentos, mas nosso relacionamento já não era tão forte e emocionante como antes. Eu ainda a amava, mas reconheci que, se as coisas não mudassem nos próximos anos, provavelmente estaríamos caminhando para o divórcio. Eu queria tentar, porque nunca vi o casamento como algo de que se deve simplesmente entrar e sair, exceto em casos de abuso, infidelidade e outros grandes obstáculos. Acho que isso dá uma ideia da situação. Embora eu não seja o funcionário de mais alta patente onde trabalho, diria que estou em um nível médio. Frequentemente, preciso viajar para outros estados a trabalho, e o que vou contar aconteceu em uma dessas viagens. Fui para uma exposição que duraria 4 dias, mas os representantes da empresa foram chamados de volta após 3 dias devido a uma emergência que exigia mais mãos. Como bom funcionário, voltei correndo. Só que não avisei minha esposa que voltaria, pois queria surpreendê-la. Nossa relação estava num ponto em que senti que precisava reacender a chama da espontaneidade. No dia em que voltei, comprei as flores que sabia que ela gostava e fui para casa. Como tinha minha chave, entrei. Sabia que ela deveria estar em casa, então, quando não a vi na sala de estar ou na cozinha, fui direto para o quarto. Ao abrir a porta, vi um homem em cima de Cassandra, fazendo o que você pode imaginar. Eu podia ouvi-la fazendo sons, e essa imagem se recusou a sair da minha mente. A mudança na iluminação ao abrir a porta os fez perceber minha presença, e ambos ficaram chocados. Fiquei na porta enquanto os dois se apressavam em vestir suas roupas. O homem colocou a cueca, pegou o resto das roupas e tentou me empurrar na porta do quarto. Não sei se ele sabia que ela era casada ou se era um parceiro regular dela, mas naquele momento, coloquei uma mão em sua garganta. Não estava tentando estrangulá-lo, mas segurava firme. Dei 2 tapas nele. Até hoje, não entendo por que escolhi bater nele assim, mas foi o que fiz. Ele parecia chocado e, então, parecia querer revidar, mas soltei seu pescoço e ele saiu. Naquele momento, me virei para Cassandra, que estava lutando para colocar o sutiã de volta. Eu estava furioso e apenas fiquei lá, com as flores aos meus pés, olhando para ela. Ela evitava olhar para mim, e eu realmente não sabia o que fazer enquanto ela tentava arrumar o cabelo. Ela disse a coisa mais estúpida para mim: "Por que você está mesmo de volta?" Naquele momento, senti uma vontade intensa de fazer a mesma coisa que fiz com o outro cara, mas com ela. Queria tanto bater nela, mas por algum motivo, não conseguia me mover. Fiquei lá parado, como um idiota, enquanto ela evitava meu olhar e murmurava: "Você não deveria estar de volta." Ainda sem dizer nada, vi ela perder o controle e começar a gritar: "Você não deveria estar de volta. É sua culpa por não me dizer que voltaria. Eu pedi um relacionamento aberto e você disse não.
Eu tenho necessidades. Eu tentei fazer isso sem te machucar, mas você simplesmente teve que voltar sem avisar. Por quê? Nesse momento, atravessei a sala, agarrei-a pela gola da camiseta que ela tinha acabado de vestir e levantei o punho para bater nela. Ela parecia assustada, e não sei se teria parado se não tivesse visto medo nos olhos dela. Mas parei, de qualquer forma. Não estou orgulhoso daquele momento, mesmo entendendo o contexto. Não é algo que olho para trás com orgulho, embora uma parte sombria de mim desejasse ter batido nela só pela satisfação. Enquanto a soltava e saía, podia ouvi-la gritando: "Você ia me bater de verdade? É por isso que não te amo mais. Você se chama de homem, mas não é. Você me deixa doente", e outras coisas. Naquele momento, não entendi por que ela diria algo assim para alguém que quase a agrediu, mas depois percebi que ela estava tentando me irritar para que eu realmente a agredisse e ela pudesse me mandar para a cadeia. Eu simplesmente saí de casa, incapaz de lidar com a situação e com o que poderia ter feito a ela. O cheiro deles estava no quarto e na casa. Encontrei um amigo para ficar, e ele foi extremamente solidário. Ele recomendou que eu me divorciasse dela o mais rápido possível. Eu não estava ansioso para isso porque advogados são caros e eu ganhava muito mais do que ela, o que me preocupava com a pensão alimentícia. Ele mencionou que eu poderia obter uma pensão menor se tivesse provas de sua infidelidade. Sabia que o divórcio era a resposta, então não pense que minha hesitação era porque eu queria resolver as coisas com ela. Não sou tão idiota. Acho que Cassandra surtou naquele momento, pois começou a me enviar mensagens de texto dizendo coisas como "você tem um pênis pequeno, o dele é maior, ele é melhor" e outras coisas assim. Acho que ela ficou furiosa por eu tê-la flagrado e não teve uma resposta emocional racional. Meu amigo me aconselhou a fazer capturas de tela das mensagens conforme elas enviava, e eu fiz isso. Pouco depois, ela começou a apagar as mensagens, mas eu já tinha registrado todas. Não sei se ela teve um breve momento de lucidez, mas claramente pensou 2 vezes. Depois disso, ela apenas me xingava sem mencionar a infidelidade. Meu amigo fez vários coquetéis para mim durante a noite até eu adormecer. Cerca de 2 semanas depois, finalmente encontrei um advogado de divórcio que estava dentro da minha faixa salarial e em quem eu confiava. Apresentei todas as evidências que tinha, e ele disse que poderíamos construir um caso sólido. Embora ele não parecesse muito confiante de que eu conseguiria evitar completamente o pagamento de pensão, ele garantiu que faria o melhor possível. Cassandra recebeu os papéis do divórcio, mas levou quase 1 mês para respondê-los. Acho que isso foi uma escolha intencional. Estava claro que nenhum de nós queria continuar no casamento. O processo de divórcio começou, e Cassandra tornou tudo mais difícil do que precisava ser em todas as oportunidades. Naquela época, já estávamos separados há vários meses, então não fazia sentido ela complicar as coisas, a não ser para me frustrar, o que estava funcionando. Durante esse tempo, tentei superar a situação. Admito que comecei com encontros de uma noite, mas logo percebi que isso não era para mim. Parte da razão pela qual nunca concordei com um relacionamento aberto era porque sempre fui um homem de uma mulher só. Eu costumava ler muito antes de a vida e o trabalho consumirem esse passatempo, então tentei encontrar paz em atividades que não envolviam álcool. Acabei em uma livraria procurando por ficção, mas estava fora disso há tanto tempo que não sabia por onde começar. Havia uma mulher na mesma seção que eu, então perguntei o que ela recomendava em ficção científica. Ela perguntou sobre meus gostos, e começamos a conversar longamente sobre livros e séries favoritas. Conversamos por cerca de 30 minutos antes de escolher um livro com base na recomendação dela. Elogiei-a e peguei seu número. Estou sorrindo ao lembrar disso porque nossa interação foi como um bálsamo para tudo que eu estava passando. Começamos a sair logo depois, e fui muito aberto sobre o divórcio em andamento. Isso não parecia afetá-la, ela disse que estava feliz por eu ser sincero e que não importava muito para ela. Emily, a mulher da livraria, estava me distraindo da dor, mas fiquei feliz por nossa conexão ter sido natural. Ela acabou se tornando uma pessoa incrível para mim. O divórcio continuava se arrastando, e eu queria terminar logo, mas Cassandra claramente não queria.
Emily e eu estávamos namorando há 5 meses, e ainda assim eu estava lidando com o divórcio. As coisas ficaram loucas quando Emily e eu tivemos um bom dia na cidade e estávamos indo para o carro dela no estacionamento de um shopping. De repente, ouvi o motor de um carro acelerar e um veículo veio direto em nossa direção, focando em Emily. Tentei puxá-la para fora do caminho, mas ela foi atingida na perna. Ouvi seu grito de dor e vi que sua perna estava quebrada acima do tornozelo. Estava prestes a ligar para o 911, mas o carro bateu em outro veículo e começou a dar marcha ré. Eu arrastei Emily entre os carros enquanto o veículo avançava novamente e batia em mais carros. Pessoas começaram a se aproximar, atraídas pela cena. Foi então que alguém saiu do carro, e eu vi que era Cassandra. Naquele momento, fez sentido que fosse ela, além de ser um comportamento psicopata. Fiquei chocado porque não havia como negar que ela tinha tentado nos matar ou, pelo menos, matar Emily. Cassandra se moveu em nossa direção de forma ameaçadora, mas um espectador a conteve. Para ser 100% honesto, senti que ela tinha perdido a cabeça. Não conseguia imaginar aquele nível de ódio e loucura, ao ponto de tentar atropelar Emily. Não conseguia explicar isso. Apesar de todo o ódio que eu sentia por Cassandra, a polícia chegou logo após o incidente, junto com uma ambulância que levou Emily para o hospital. Cassandra foi presa e, enquanto estava sendo levada, gritou na minha direção: "Não faz um ano e você já está andando por aí com outra." Foi assustador e confuso, pois parecia que ela realmente se via como a vítima, mesmo depois de eu ter pego ela traindo e ter pedido o divórcio. Ela agia como se não tivesse sido flagrada dormindo com outro homem. Essa foi uma das experiências mais traumáticas da minha vida. Emily poderia ter morrido naquele dia. Felizmente, ela se recuperou completamente, e sou incrivelmente grato por isso. Quando contei a Emily que Cassandra era minha futura ex-esposa, pensei que nosso relacionamento estava acabado. Quem gostaria de viver com alguém cujo ex tentou matá-los? Mas Emily disse que, enquanto Cassandra estivesse na prisão, não haveria nada a temer. Os promotores decidiram prosseguir com o caso, especialmente porque o estacionamento tinha várias câmeras que registraram tudo. Cassandra passou por nós uma vez, identificou-nos e então deu a volta para tentar atropelar Emily. Ela claramente tomou a decisão e não hesitou em nenhum momento. O processo de divórcio essencialmente parou por causa do caso criminal de Cassandra, que se tornou um grande empecilho judicial. O caso continuou por um bom tempo, atrapalhando meu trabalho e causando muito estresse. Mas, para os promotores, foi um passeio no parque. Havia relatos de testemunhas oculares, imagens de CFTV, e tanto eu quanto Emily testemunhamos sobre o que aconteceu. Cassandra foi acusada de várias coisas, mas a pior foi a tentativa de homicídio. Não havia dúvida de que ela tentou usar o carro para matar alguém, especialmente com a segunda tentativa de nos atingir. Ela foi condenada a 12 anos de prisão. Honestamente, fiquei chocado que a pena não foi maior, mas alegaram que ela demonstrou remorso e não tinha antecedentes criminais. Ela também teve a chance de sair mais cedo se tivesse bom comportamento na prisão. Queria que a pena fosse maior, mas 12 anos ainda é muito tempo para alguém na faixa dos 30 anos. Cassandra teve que participar do processo de divórcio remotamente, embora seu advogado a representasse na maioria das vezes. Nesse ponto, as coisas começaram a se mover do jeito que deveriam desde o início. Com a última peça do quebra-cabeça, que foi sua tentativa de matar minha namorada, Cassandra não conseguiu nada. O juiz se recusou a recompensar tal comportamento com qualquer coisa. Ela não recebeu nada, absolutamente nada. O sorriso que isso colocou em meu rosto foi enorme. Foi como se tudo tivesse se encaixado. Apesar de toda a dor que Cassandra causou, ela saiu da minha vida e parece que foi para sempre, embora eu saiba que um dia ela sairá da prisão. Isso torna a vida muito mais fácil de viver. Me mudei do antigo apartamento porque ele me lembrava da traição de Cassandra. Emily e eu conseguimos um novo lugar e temos sido incrivelmente felizes juntos. A própria Emily brinca que ficou feliz em ser o sacrifício que ajudou a colocar minha ex na cadeia. Não sei o que poderia ter feito diferente, talvez tivesse terminado quando percebi seu temperamento. Mas, fora isso, não sei. O que posso dizer é,
evitem mulheres loucas, mesmo quando elas não parecem loucas no início. Estou feliz por estar melhor no final, e é isso que importa. Estou ansioso para ler seus comentários e ver suas piadas. Isso é parte do que me faz amar esta comunidade. Agora, para a próxima história. História 2. Descobri que minha esposa me traiu e estava grávida de outro homem depois que voltei do exército. Agora, estou felizmente casado novamente, mas minha ex está grávida de seu quarto filho com um novo namorado. Eu, um homem de 26 anos, estou em um relacionamento com minha esposa, também de 26 anos, desde o ensino médio. Fomos casados por 5 anos antes de eu ser chamado para o campo de treinamento do exército. Duraria 10 semanas, o que foi o período mais longo que ficamos separados desde que nos conhecemos. Ela tinha certeza de que ficaria bem, mas quando chegou o dia da partida, começou a perder o controle. Ela realmente não queria que eu fosse. Ela sabia que era um objetivo meu entrar para o exército, mas ainda assim se casou comigo. Nós dois sabíamos e sentíamos que deveríamos ficar juntos, não importava o que acontecesse. No começo, ela não tentou me ligar enquanto eu estava fora. Depois de horas longe do meu telefone, eu estava com saudades de casa e esperava ter várias mensagens dela. Não havia nenhuma. Ela sabia que eu teria meu telefone em alguns momentos, então fiquei surpreso. Sempre que a chamei, ela disse que não sabia que eu poderia usar meu celular. Eu sabia que ela estava mentindo. Lembro-me de ter dito a ela diretamente que teria meu telefone durante o resto do tempo fora. Houve mais 3 noites em que não ouvi falar dela. Na terceira vez, ela me ligou na manhã seguinte, ao ouvir minha voz, começou a chorar. Ela se desculpou, dizendo que estava apenas emocionada por sentir tanto a minha falta. Perguntei como ela sentia tanto a minha falta se não tentou me ligar. Ela ficou magoada e disse que estava ocupada com amigos, porque aparentemente um deles iria se mudar em breve. Quando voltei, foi uma reunião gloriosa. Mudei-me com ela para a base enquanto trabalhava para o exército. Parecia que a parte mais difícil havia acabado. Foi quando comecei a notar que ela mandava muitas mensagens de texto. Fiquei irritado porque ela me ignorou algumas noites enquanto eu estava fora, mas agora seu telefone estava sempre em sua mão. Eu sabia que algo estava acontecendo antes mesmo de perceber o quão preocupada ela estava. Tentei verificar seu telefone enquanto ela dormia uma noite, mas não consegui ver nada sem sua senha. Na manhã seguinte, estava criando coragem para pedir a senha quando ela me disse que marcou uma consulta médica. Ela tentou parecer otimista. Perguntei por quê, e ela me disse que estava atrasada. De repente, percebi que ela achava que poderia estar grávida. Fiquei animado e a abracei, mas ela me retribuiu o abraço sem entusiasmo, dizendo que não estava se sentindo bem. De repente, fiquei preocupado que ela tivesse me traído e que esse não seria meu filho. Olhei em seus olhos e perguntei seriamente se ela tinha algo a me dizer. Ela olhou diretamente nos meus olhos e disse que não tinha nada a dizer. Continuou olhando nos meus olhos, afirmando que parecia me amar, mas desviou o olhar ao dizer que estava nervosa para ter um filho. Comecei a esperar ansiosamente pelas 2 semanas até o dia da consulta dela. Fui com ela como pai solidário dessa criança em potencial. Ela fez um ultrassom para confirmar o que já sabia, estava grávida de 7 semanas. E isso não fazia sentido para mim. Calculei a data da concepção na minha cabeça e seria durante minha ausência. Olhei para ela diretamente nos olhos e vi o quão assustada e preocupada ela estava antes de desviar o olhar e correr para o banheiro, enjoada. Levantei-me e fui embora, para a completa descrença do técnico. Sentei-me no carro, furioso, até que minha esposa, em pânico, me alcançou. Nós discutimos no carro. Eu disse a ela que a data da concepção não fazia sentido e que acreditava que ela me traiu em uma das noites em que não me contatou. Ela desabou em lágrimas, admitindo que o que eu acreditava era verdade. Ela queria continuar falando para tentar explicar, mas eu apenas disse para ela sair do meu carro. Repeti-me, sem lhe dar a chance de falar. Eventualmente, ela saiu, soluçando. Ela não era a mulher que eu pensava conhecer desde a escola. Todo o nosso relacionamento íntimo valia menos para ela do que um homem com quem dormiu enquanto eu estava fora.
Ela pegou uma carona com a mãe dela de volta para casa. Bateu na porta como se fosse minha culpa sua filha ter sido deixada no estacionamento do hospital. Falei com ela pela campainha, dizendo que não teria nada a ver com ela ou com sua filha infiel. Ela ficou ofendida e perguntou como eu sabia que não era o pai do filho dela. Estava perdendo a paciência, mas disse a ela a data aproximada da concepção, que foi bem no meio das minhas datas de campo de treinamento. Ela olhou para a filha como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Sob o olhar da mãe, minha esposa começou a chorar na minha varanda. Ela sentou-se, desistindo de tentar justificar suas ações, apenas dizendo coisas como que pensou que estava brincando e não podia acreditar que faria isso. Sua mãe realmente a fez admitir em voz alta que dormiu com outro homem enquanto seu marido estava fora. Minha sogra ficou tão incrédula que simplesmente começou a caminhar de volta para o carro. Minha esposa se levantou para segui-la, desesperada por uma carona para algum lugar, qualquer lugar. Ela não sabia o que fazer, ficava pedindo para sua mãe abrir a porta e perguntando o que deveria fazer. Depois de alguns minutos, sua mãe a deixou entrar e elas foram embora. Antes que o divórcio fosse finalizado, obtivemos os resultados do teste de DNA que provaram que eu não era o pai. Achei inútil fazer mais perguntas sobre por que ela fez o que fez. Eu não queria nada com ela, apenas queria seguir em frente e viver minha vida. Comecei a ter esperança de encontrar uma mulher nobre, alguém de quem eu pudesse ter orgulho de chamar de minha esposa. E a encontrei anos depois, após servir no exército. Tenho orgulho de dizer que minha esposa atual não é vaidosa, apesar de ser a mulher mais bonita que já vi. Temos uma fazenda juntos, longe de todas as bobagens que constituem a maior parte dos Estados Unidos. Ela é uma mulher tradicional que não precisa de atenção ou aprovação de pessoas fora do nosso casamento. Estamos esperando nosso primeiro filho, enquanto minha ex-esposa está esperando seu quarto filho com seu mais novo namorado de 5 meses. Ele concordou em deixar ela e seus 3 filhos morarem com ele, já que está ficando mais velho e quer uma família. Não acho que eles vão durar. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e achou útil, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo o conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!